Papo de Psiquiatra, com Marcelo Branhas, Marcos Crossi e Pedro Rosa. Tudo o que você sempre quis saber e nunca teve para quem perguntar. Seja bem-vindo, obrigado pela audiência aqui nesse podcast. A gente continua com a nossa série de 3 conceitos importantes que precisam de definição. A gente falou episódios anteriores sobre impulsividade e perfeccionismo, conceitos que são muito heterogêneos. A gente hoje vai falar sobre um que é menos, mas é uma coisa, talvez, esse certamente não está aí na boca do povo, né? Impulsividade e perfeccionismo, todo mundo já usou essa palavra, mas aqui essa palavra é uma palavra diferente. E a gente já começa aqui pela descrição da origem etimológica dessa palavra tão interessante que é a lexitimia, né? Então, o A quer dizer ausência, lexi quer dizer palavra e timia quer dizer emoção. Ou seja, a ausência de palavras para as emoções. Se refere à dificuldade a perceber e a nomear as emoções. A gente tem vários episódios sobre emoções, sobre regulação emocional, sobre desregulação emocional, sobre um modelo biosocial de regulação emocional, inclusive que lida com regulação emocional pervasiva no transtorno da personalidade borderline. A gente tem episódios sobre neuroticismo, a gente tem episódios sobre raiva, sobre ansiedade, tem um monte de episódios. A gente já falou um pouquinho sobre a lexitimia nesses episódios de regulação e de desregulação emocional, mas a gente achou muito importante ter um episódio sobre a lexitimia, sobre essa dificuldade, que ela é tão importante em tantos transtornos mentais diferentes que a gente precisa fazer um episódio sobre ela. Eu estou aqui com o Marcelo e com o Marcos para falarmos esse tema para vocês. Olá, pessoal. Prazer estar aqui falando com vocês sobre esse tema muito importante para a gente, pouco conhecido, talvez, da maior parte das pessoas, né? E como o Pedro falou, então a lexitimia tem essa origem etimológica, né? A palavra, né? Uma dificuldade de achar palavras para emoções. E tem uma origem interessante, tem uma origem dentro da medicina psicossomática, né, e que um psiquiatra, né, chamado Peter Sifnos, que estudava de alguma forma pacientes com úlcera, hipertensão, asma, ou seja, doenças realmente clínicas, físicas, né, ele notava que muitas vezes esses pacientes tinham sofrimento emocional e que isso, vamos dizer, piorava os sintomas físicos desses pacientes, e percebeu que esses pacientes tinham uma dificuldade de descrever as emoções, por exemplo, né, de identificar, de eventualmente, talvez, ter uma dificuldade de olhar para dentro e ficar mais orientado externamente para descrever o que está sentindo, né? Ou seja, realmente uma ausência de linguagem para descrever as emoções, e que eles achavam, então, que, bom, se você não consegue de alguma forma processar internamente o que você está sentindo, isso acaba indo para o corpo. E a psiquiatria começou a estudar também outros tipos de pacientes, como, por exemplo, pacientes com transtornos dissociativos, somatoformes, né, que a gente tem um episódio sobre isso também aqui no podcast, e que descreve realmente pacientes que têm sintomas físicos ou muitas vezes neurológicos, mas sem ter a doença física. Então a pessoa às vezes tem uma convulsão, mas não tem uma epilepsia. A pessoa tem uma dor, mas não tem nenhuma lesão que cause dor. E também aparentemente parece que esses pacientes apresentavam uma lexitimia. E aí a psiquiatria começou a elaborar um pouco mais estes conceitos, e é isso que a gente vai falar aqui com vocês hoje. Pois é, pessoal, exatamente. Então, como vocês podem perceber, por isso que o Marcos falou, é bastante importante a lexitimia, esse construto, e a gente pode entender, inclusive, como um sintoma em vários transtornos mentais. E envolve principalmente três características principais, que é a dificuldade de identificar as emoções, de perceber elas acontecendo e identificar de maneira mais precisa. Às vezes não só que você está com raiva, mas que você antes ficou decepcionado, triste, frustrado. Tem, de certa forma, uma percepção mais aguçada mesmo das emoções. E uma segunda principal característica, a dificuldade de descrever e nomear. E uma terceira componente, que é uma atenção, às vezes, muito focada aos elementos externos das coisas. Você fica tão focado nas coisas externas, nos outros, nos eventos, que você acaba não percebendo muito o que está acontecendo dentro de você.
E para cada uma dessas 3 principais componentes, por exemplo, pessoas têm dificuldade de identificar as emoções. Acho que os sentimentos são muito confusos. Em casos mais graves, de a pessoa realmente não conseguir distinguir um sentimento do outro. Por exemplo, que nem eu disse, pô, a diferença de raiva para medo, para tristeza, você distinguir felicidade, às vezes até de ansiedade. Tem casos graves que a pessoa não consegue distinguir nem esses que eu acabei de falar. E também não ter um vocabulário para descrever essas coisas, porque você conseguir sintetizar as coisas numa palavra ajuda bastante você conseguir a pensar sobre isso, falar com as pessoas sobre isso, trazer isso para a terapia ser mais produtiva, por exemplo. E além disso, de você ficar focando muito em eventos, né, em detalhes superficiais das coisas e não conseguir prestar atenção em como é que você está se sentindo em relação a elas. Às vezes a gente vê muitos pacientes, quando a gente pergunta sobre um evento, poxa, dá uma descrição quase que cinematográfica do que houve, mas muito pobre em termos de como fez você se sentir, o que te remeteu no passado, o que isso te deixou apreensivo em relação a como as coisas vão continuar. Então fica um detalhe apenas meio que superficial mesmo das coisas. E tem uma questão, às vezes, as emoções elas têm valência, né? Elas têm, quando a gente fala emoção negativa, emoção positiva, a gente não tá falando que a emoção é boa ou é ruim, é legal. A gente tá falando se a emoção é agradável ou não. Se ela tem uma valência de prazer positiva no sentido dela ser confortável, ou delas ter uma valência de ela ser desconfortável, dela ser sofrida. E às vezes os pacientes conseguem discriminar uma valência negativa, é ruim, é desagradável, mas não conseguem separar uma da outra. É tristeza, raiva, vergonha, culpa, etc, etc, etc. Ou às vezes nomeia tudo como tristeza, nomeia tudo como... Enfim. E tem uma questão que a gente já falou em outros episódios, de que uma emoção leva a outra, porque a gente reage às nossas emoções. A gente tem uma opinião sobre ter uma emoção. Então, você estar ansioso, para muitas pessoas, um sinal de insegurança é inaceitável e evoca raiva. Então, muitas vezes é difícil perceber essa emoção que a gente chama de emoção primária e fica muito mais, digamos, proeminente, saliente na experiência do indivíduo, a emoção secundária de raiva. Mas existe uma dificuldade aqui de percepção de uma sequência de que A levou a B e que B não aconteceu à toa, né? Então a gente tem uma questão importante de discriminação, de especificação de emoção. Por que isso é muito importante? Porque as emoções elas surgem de gatilhos mais específicos. As emoções elas mostram pra gente os valores dos pacientes, elas mostram pra gente a reação de um paciente a determinado gatilho, a determinado evento. Eventos estressantes geram reações semelhantes nas pessoas por motivos diferentes. Então, alguém pode sofrer em determinado evento difícil por razões diferentes. Alguém pode ter culpa, o outro pode ter raiva, o outro pode ter vergonha, no mesmo evento. E as emoções, elas dizem, elas informam, elas trazem informações. Não se trata de usar as emoções como sinônimo dos eventos. As emoções, elas fazem parte do julgamento que alguém faz sobre algo que aconteceu fora do indivíduo ou de alguma coisa que aconteceu propriamente dentro do indivíduo, né, de uma conclusão que você pode ter chegado. Mas elas são um julgamento sobre algo e elas dizem para nós a nossa opinião, elas informam a gente. Ou seja, desconhecer as emoções, não saber percebê-las e nomeá-las, faz com que o indivíduo navegue pela vida com menos informação do que ele poderia. Isso gera psicopatologia. Então, a alexithymia, ela está relacionada, tipicamente as pessoas vão associar muito a quadros conversivo-dissociativos somatização, assim como transtorno do espectro autista, mas ela é um fenômeno que acontece globalmente na psicopatologia. Como a gente já falou disso no transtorno da personalidade narcisista, né? A gente já falou disso em outros transtornos mentais também, né? Interessante isso que o Pedro falou, porque parece que de alguma maneira, né, esse traço de alexithymia, né, que o Marcelo descreveu bem, né, nessas 3 dimensões, essas 3 facetas, né, dificuldade de identificar, descrever as emoções e ter essa orientação externa, né, ao contrário de ter essa curiosidade interna para prestar atenção nessas experiências emocionais, essa parte da alexithymia está relacionada a um problema de formação de identidade também, né? Quer dizer, se a experiência emocional, né, a pessoa tem uma dificuldade de prestar atenção, certamente uma parte da identidade do indivíduo é deixada de lado.
né? Como que você vai ter um autoconhecimento se você não presta atenção? Como que você reage emocionalmente às situações ao longo da vida? Então isso fica de lado, você vai colocando um pouco, vamos dizer, debaixo do tapete. Talvez você atue em cima disso de forma automática, né? Não pensada, e que, vamos dizer, de alguma maneira acaba tendo uma adaptação mesmo emocional, porque muito do que a gente se adapta assim na vida é automático. Mas a gente sabe que a vida é um pouco mais complicada, que às vezes vai demandar essa parte mais cognitiva, essa parte mais controlada, e você conhecer isso sobre essa experiência subjetiva, né, sobre essas emoções, vai ser importante para adaptação. Então, se você não conhece esse mundo emocional, então a formação de identidade pode ficar comprometida. E muitas vezes você vai tentar inibir essa expressão emocional, porque ela vai em expressões emocionais mais negativas, você tenta suprimir, você tenta se esquivar, eu não quero sentir isso, porque eu não sei o que está acontecendo, né? Então, as estratégias utilizadas para pessoas que têm traços mais exacerbados de alexitimia acabam sendo estratégias não adaptativas. A gente sabe que sintomas de doenças podem funcionar como comunicação, então transtorno conversivo, por exemplo, né? Então a gente começa a ver somatização, que são essas expressões, né, de doenças no corpo, mas que não tem a doença ali, né? Quer dizer, tem uma questão psicológica importante, mas não vai ter a doença física que a pessoa eventualmente pensa ter, certo? Então, de alguma maneira, sim, acaba sendo uma vulnerabilidade para muitos transtornos psiquiátricos e problemas interpessoais e de personalidade, né? Exato, Marcos. E agora, algo que nem quando a gente estava falando sobre essas três principais componentes da alexitimia para os nossos ouvintes profissionais de saúde que tiverem interesse, esse é um modelo que chama modelo de Toronto. E daí também tem um outro modelo de um pesquisador chamado David Priest, que ele conceptualiza como é que surge a alexitimia. Quais são provavelmente as principais razões para surgir a alexitimia, além, claro, de componentes genéticos herdados, mais biológicos, também tem alguns motivos psicológicos que ele define como o seguinte, né? Tem gente que, não acabou por uma série de coisas, inclusive de infância, não desenvolveu muito bem uma estrutura para interpretar as informações emocionais. Quer dizer, talvez não tenha sido ajudado muito nesse sentido durante a infância, ou, que nem eu falei, por dificuldades, às vezes, podem vir desde o nascimento, características da pessoa de não conseguir, de certa forma, desenvolver muito esse repertório emocional. Só um parênteses, não tem um livro chamado Emocionário, né, que às vezes a gente usa com crianças para desenvolver, por exemplo, como nomear as emoções, ou adolescentes. Agora, tem um outro, esse é um dos motivos. Um outro motivo é, às vezes, evitação, esquiva, evitar você focar nas emoções por vários motivos. Sentir que você está perdendo o controle, sentir que aquilo não é importante, sentir que aquilo não deva ser valorizado, ou porque aquilo também traz muita dor. Então tem alguns exemplos, porque nem a gente falou em pacientes mais obsessivo-compulsivos no sentido de personalidade, né, não do toque. Em outros episódios, às vezes é muito comum de não querer focar nas emoções, porque, vou perder o controle se eu ficar focando nisso, ou nem é muito importante. Isso também é um dos motivos. Um terceiro motivo que ele fala também é dificuldade de, quando surgem esses sentimentos, de você, de certa forma, destrinchar o que é o quê, né? Então, quer dizer, tem uma série de razões pelas quais você pode perpetuar, inclusive, esse problema de alexitimia, e que tem que ser abordado durante o tratamento para você primeiro tentar descobrir por onde caminhar em relação a isso e não culminar em piora desses quadros que a gente comentou, como somatização, como tomada de decisão, como regulação emocional, como você perceber mais nuances em relacionamentos, esse tipo de coisa. Bom, quem ouve aqui o podcast fala que eu tenho um grande viés do Big Five, porque eu acho que é um instrumento maravilhoso para entender os construtos, né? Isso ficou muito claro ali com impulsividade, deve ter ficado claro também perfeccionismo ainda aqui um pouco menos, mas aqui no Alexithymia, ainda que a Alexithymia ela seja descrita como um traço de baixa abertura para as emoções, vou explicar. A abertura é um dos 5 fatores que se refere à propensão do indivíduo de estar, de fato, aberto, né? Interessado
para elementos que estão, digamos assim, são novos para si. Valores, emoções, ideias. E como tá aí, eu já falei, emoções é uma dessas questões. Um interesse pelas emoções, uma curiosidade pelas emoções. As emoções, elas têm razão para existir. Elas ajudam a gente a entender as coisas. Então, ter curiosidade pelas nossas emoções tende a ser algo adaptativo. Então, uma pessoa que tem baixíssima curiosidade, baixa curiosidade sobre as emoções, é um indivíduo que tem uma alexitimia. Esse é um termo usado, inclusive, na literatura de abertura para descrever baixa abertura para as emoções, né? Tem um episódio sobre isso, né? Tem um episódio para vocês escreverem quão aberto você é, você vai encontrar um episódio, como eu já falei, a gente tem episódio para cada fator do Big Five. Agora, também, como o Marcos e o Marcelo falaram, a alexithymia envolve desregulação emocional, envolve estratégias mal adaptativas de regulação emocional, que envolve uma reatividade aversiva às emoções. Eu não deveria estar sentindo isso, não deveria ser assim. Inclusive, eu publiquei um carrossel no Instagram sobre esses mecanismos de reatividade aversiva e de coping evitativo, enfrentamento evitativo, que são mecanismos de produção de psicopatologia a partir do neuroticismo. Então, o neuroticismo é a propensão a uma quantidade maior de emoções negativas, que surge por gatilhos menos intensos, que são mais intensas e duram mais, que tornam o indivíduo propenso a reagir a elas de maneira aversiva. Eu sou fraco por sentir isso, não tem como ser feliz com essa sensação, e assim por diante, e que gera um enfrentamento evitativo pouco adaptativo dessas emoções. A gente tem episódios sobre regulação emocional e a gente tem episódios sobre desregulação emocional. Veja como que a gente integra a alexithymia aqui, neuroticismo e abertura do Big Five e desregulação emocional. Pessoal, obrigado pela audiência, pela atenção. Falamos de um episódio importante. A gente às vezes fica pensando, puxa, o que seria legal meus pacientes saberem? Ou, puxa, se pudesse, eu não tenho tempo aqui na consulta de explicar esse conceito em 20 minutos, mas eu vou gravar um episódio para passar para o paciente. Então aqui está um episódio sobre a alexithymia e muito obrigado pela audiência, estamos abertos a sugestões e até mais. Obrigado, pessoal. Um grande abraço. Obrigado, pessoal. Até o próximo.